trato com a economia política, nesse primeiro momento, obriga-o a repensar o seu universo filosófico. Não sei se vocês sabem a tradução, se fôssemos traduzir nomes próprios, não é? Ludwig Feuerbach, Ludwig é Luiz, Feuerbach é Rio de Fogo. Um belo nome, não é? Eu terminei brincando, o que vai acontecer com ele? Porque eu tentei sinalizar para vocês o curioso, rico, complexo movimento que Marx faz entre 43 e 44. Em 43 há uma crítica a Hegel, inspirada diretamente na análise de Feuerbach acerca da alienação religiosa. No texto que é publicado em 1844, a segunda crítica a Hegel, nós já encontramos um Marx com um universo ideopolítico diferente. É um Marx que já se põe como comunista, é um Marx que não vê uma alternativa no povo, mas vê numa classe, e é um Marx que não se põe mais como projeto a democracia, mas sim o comunismo. Nesse mesmo processo, Marx ingressa naquilo que hoje se chama mundo do trabalho, do ponto de vista teórico. É a discussão preliminar, ainda é um estudo inicial, exploratório que ele está fazendo da economia política. Ele vai discutir capital, propriedade, dinheiro e, sobretudo, trabalho. Terminei lhes dizendo que, ao cabo da reflexão que está sinalizada e registrada nos manuscritos de 1844, Marx desenvolve uma concepção antropológica, desenvolve uma concepção de homem que colide diretamente com a antropologia de Feuerbach. Marx parte de Feuerbach para fazer a crítica a Hegel. Nesta crítica, confronta-se com a economia política, descobre toda uma série de determinações do ser social que são incompatíveis com a antropologia naturalista, empiricista, positivista de Feuerbach. Abre-se aí um claro conflito. Chamei a atenção de vocês para o anexo, um manuscrito anexo, redigido em 44, onde Marx vai valorizar profundamente a fenomenologia do espírito de Hegel. Ora, é nesse quadro que o problema Feuerbach se põe para Marx. O pensador que ele tanto admirava, e que ele vai em torno do qual, em face do qual, frente ao qual, ele sempre manterá uma atitude de muito respeito, mas fica incompatível a sua relação teórica com Feuerbach. Só que discutir Feuerbach seria discutir o conjunto da filosofia alemã pós-hegeliana. E é precisamente isso que Marx vai fazer. Em 1845, 1846. Em 1845, na sua primeira colaboração significativa com Engels, eles redigirão a Sagrada Família. Eu brincava dizendo para vocês que essa não é uma obra religiosa. Parte da esquerda hegeliana, vocês se lembram que eu lhes chamei a atenção, logo quando na nossa introdução, que o legado de Hegel apresentava uma fratura. Havia uma interpretação conservadora e uma interpretação que era veiculada pelos jovens intelectuais mais inquietos. Havia o que grosseiramente se pode chamar de uma esquerda e de uma direita hegelianas. Pois bem, Marx sempre teve alguma simpatia para com algumas das figuras que compunham a esquerda hegeliana. Uma dessas figuras tinha sido amigo de Marx, lá em Berlim, entre 40 e 41.
era um pensador mais velho, não tão jovem quanto Marx, e que fora um daqueles defenestrados, postos para fora da universidade, com o arroxo imposto em seguida da ascensão de Frederico Guilherme IV. Tratava-se de Bruno Bauer. A partir de 1841, a partir da sua exclusão da universidade, Bauer e o seu círculo mais direto de amigos envereda por uma perspectiva de filosofia que, reclamando-se continuadora de Hegel, constitui, na verdade, um salto puramente especulativo. A partir de 41, 42, e não é casual que, em função disso, Marx se afaste de Bauer e seus seguidores. A partir de 41, 42, Bauer defende a ideia de que a filosofia de Hegel é uma filosofia crítica. Mas seria necessário tensionar essa crítica ao limite. Mas tratar-se-ia, segundo ele, de estabelecer uma, atenção, crítica crítica. Isso conduziu a ele e seus companheiros no rumo de uma concepção sobre a Alemanha, da qual estavam excluídas quaisquer possibilidades reais de mudanças políticas. Notem que coisa curiosa. É um itinerário inteiramente diferente do de Marx, não é? Marx sai da escola, sai da faculdade, mete o seu diploma de filosofia na mão, não tem muito o que fazer com ele, vai fazer jornalismo, depois mergulha na luta política. Com Bauer e seus companheiros, dá-se um processo inteiramente distinto. Eles se afastam cada vez mais da realidade sociopolítica da Alemanha. E mais, tendem a desqualificar quaisquer movimentos que no interior da Alemanha questionassem de maneira factível, de maneira viável, a monarquia prussiana. É precisamente porque desqualificam os movimentos sociais, os tênues movimentos sociais da época, a partir de uma postura que se pretendia crítica a crítica, que Marx e Engels resolvem enfrentar Bauer e seus companheiros. Daí o título, A Sagrada Família, Crítica da Crítica Crítica. Por que Sagrada Família? Esse livro é uma maçaroca de 600 e tantas páginas. Eu não sugiro a ninguém, exceto quem tem interesses muito específicos, que vá ler o livro hoje. O livro é uma polêmica tipicamente filosófica da Alemanha dos anos 40. Marx considera que os grupos de intelectuais que gravitavam em torno de Bauer eram verdadeiras capelinhas, de onde a ideia de que havia um concílio de Leipzig, que era o grupo que estava em Leipzig e se reunia, se articulava para defender as ideias de Bauer. E ele vai chamar Bauer de santo. São Bruno, o irmão de Bauer, né? Eram dois irmãos, Bruno e Edgar Bauer. Então ele vai dizer, São Bruno, São Edgar, estende a polêmica para um pensador que depois teria uma grande influência no pensamento anarquista, que é Max Stirner. Em suma, essa obra é um balanço corrosivo, duríssimo, numa linguagem às vezes extremamente desabusada, não apenas irônica, mas muito contundente, da intelectualidade alemã, que não deu o passo para uma crítica da filosofia hegeliana com implicações progressistas no âmbito político. Aqui, nesta obra, o que Marx e Engels fazem é um balanço do debate filosófico alemão dos anos 40. Não enfrentam Feuerbach. Esse enfrentamento com Feuerbach seria conduzido de maneira extremamente dura, embora respeitosa, no texto que ele se propõe a escrever a seguir. Texto que, como nós já vimos,
ficou inédito até 1932. E aqui o tom da polêmica muda. Trata-se de uma obra onde Marx e Engels, dando continuidade ao balanço da filosofia alemã pós-hegeliana, vão produzir pela primeira vez, de maneira explicitamente formulada, vão produzir um desenho da sua concepção de história, de sociedade e de economia. Na ideologia alemã, dá-se prosseguimento ao debate com os intelectuais alemães da época, que está expresso na obra escrita e publicada em 1845, na Sagrada Família. Entretanto, o amadurecimento intelectual de Marx e de Engels, a prossecução dos estudos de economia política, não mais agora de maneira exploratória, mas de maneira mais segura, mais madura, vão fornecer a Marx e a Engels um piso que eles não tinham ainda em 44. Eles terão um patamar teórico que nunca mais será abandonado. É aqui, entre 45 e 46, é naquilo que está registrado na ideologia alemã, que Marx e Engels vão formular, insisto, pela primeira vez, a sua concepção de história, de sociedade e de economia. E isso lhes é necessário porque eles querem fazer um enfrentamento com Feuerbach. Esse enfrentamento constitui o primeiro capítulo da ideologia alemã. E é um enfrentamento da maior importância teórica. Por quê? Primeiro, Marx explicita claramente, eu vou me referir só a Marx, mas é uma obra conjunta, e chamei a atenção de vocês já que é uma obra que não foi redigida, cada um fez o seu capítulozinho e deu o balanço final. Não, não foi isso. Cada frase foi discutida. Foi escrito realmente por duas pessoas, mas a duas mãos, não a quatro. Eles precisam de explicitar as suas concepções, precisam de formulá-las, de saturá-las ao máximo de determinações, as determinações que lhes eram acessíveis nesse momento. Porque se tratava não apenas de continuar o balanço crítico da cultura filosófica pós-hegeliana, mas se tratava de enfrentar aquele que os inspirara. Mas se tratava de enfrentar aquele que os inspirara. Não é um acerto de contas qualquer. É um acerto de contas com o seu próprio passado intelectual. A ideologia alemã, obra que os dois não tiveram o menor interesse em publicar. Ela ficou inédita também porque eles não batalharam pela sua publicação. E por quê? Porque o objetivo era, centralmente, o de se autoesclarecer. O objetivo era de onde é que a gente veio, o que nos falta e para onde a gente quer ir. E é por isso que, para enfrentar Feuerbach e afastar-se de Feuerbach, aquela antropologia que foi esboçada lá nos manuscritos 44, ela agora se adensa mais historicamente. Marx e Engels vão formular, nesta obra, algumas concepções que irão travejar o conjunto da sua produção posterior. O primeiro desses elementos, a primeira dessas traves, é o conceito de ideologia. Queria lembrar para vocês que essa palavra é uma palavra nova no léxico político. A palavra ideologia aparece pela primeira vez na primeira década do século XIX, por volta de 1808, 1811. Há um cientista, na verdade, um filho do iluminismo, ou da ilustração, se quiserem, Destutt de Tracy. Vocês conhecem, né? Não preciso botar aí. De Tracy pretende pensar, não tem nada com política, pretende pensar novas formulações no âmbito das ciências naturais e
E para isso invoca a palavra ideologia. Então ele lá, trabalhando, fazendo pesquisazinha e cria a palavra. Seus discípulos, seus alunos, têm um enfrentamento com Napoleão Bonaparte. Tem uma polêmica com Napoleão. Se Napoleão não entrasse nessa história, provavelmente nós não estaríamos hoje, 100 anos depois, ou 200 anos depois, falando em de Tracy, que é um pensador absolutamente secundário. Napoleão polemiza com os discípulos de de Tracy e os chama de maneira absolutamente depreciativa de ideólogos. Para Napoleão, ideologia e ideólogos referia-se a nefelibatas, aqueles tipos que andam com os pés nas nuvens, que não tem absolutamente nada com a realidade, pura especulação. Foi em função da polêmica com Napoleão que ideologia, ideólogos, ideologizante, todos os seus derivados, se espalha no léxico político da Europa Ocidental. É assim que a palavra é usada até a década de 40. Com Marx e Engels, a palavra, a noção, vai adquirir o estatuto de um conceito. Marx e Engels vão atribuir uma nova carga semântica à palavra ideologia. Para Marx e Engels, a ideologia é toda e qualquer representação ideal que, pejada, grávida, prenhe de interesses materiais, não os reconhece como tais. Mais precisamente, para Marx, as constelações, as estruturas, as configurações típicas da ideologia são elaborações ideais que desconhecem os seus condicionalismos históricos e, portanto, se apresentam como demiúrgicas da própria história, como autoras da história. O que é próprio do pensamento ideológico é que ele não se reconhece como produto de condições socio-históricas determinadas. E por isso, ele é necessariamente, segundo Marx e Engels, em 1845, 46, depois eu vou dizer porque estou frisando a data, e por isso, necessariamente, a ideologia expressa uma falsa consciência. Cuidado, falsa consciência não significa consciência errada. Marx e Engels nunca imaginaram que a ideologia fosse um erro. Eu estou dizendo isso porque há uma crítica, frequentemente, de uma certa sociologia do conhecimento, né? Que, olha, a concepção de Marx e Engels é um equívoco, porque é equivocado, é enganoso pensar a ideologia como um sistema de erros. Marx e Engels jamais disseram isso, jamais escreveram isso. O exemplo gráfico que eles dão para chamar a atenção do que é a ideologia é muito feliz. É a ideia da inversão da imagem na câmara escura. Não é negar a imagem, é chamar a atenção para o fato de que, ao desconhecer seus condicionalismos, o ideólogo e o que ele produz, a ideologia, oferecem da realidade uma visão unilateral, parcial. É isso que é falsa consciência. Não é consciência errada. Não significa que, por ser falsa, ela não opera historicamente. Pelo contrário. Precisamente, dada a sua falsidade, é que ela tem uma função social. Ela toma elementos da realidade, os reconfigura, sem conseguir estabelecer os nexos entre essa representação e as condições históricas daquilo que pretende representar. E, portanto, aparece como uma construção que não pode ser questionada desde dentro. A ideologia não é apenas uma falsa consciência, é uma falsa consciência que se autolegitima. Duas observações antes de prosseguirmos. Nós já vimos que essa obra ficou inédita até 1932.
a expressão ideologia no processo subsequente do movimento socialista vai ganhar uma outra significação. Enquanto em Marx e Engels é falsa consciência, é construção de uma representação que está marcada por interesses que não são pensados como tais, que não são reconhecidos como tais. Na tradição socialista posterior, ideologia vai ter o significado de concepção de mundo. Então vocês vão encontrar, especialmente a partir de 1890, a ideia de uma ideologia burguesa, essa horrorosa, cheia de vícios, e uma ideologia proletária, essa sim, muito boa. Uma ideologia capitalista e uma ideologia socialista. É evidente que com esse uso se barateia o conceito e ele vira um grande chavão. Mas, na prossecução da evolução do pensamento socialista, alguns diriam involução do pensamento socialista, de matriz marxiana, tender-se-á a opor, a estabelecer uma oposição de princípio entre ideologia e ciência. Ideologia já tomada como concepção de mundo, como sistema de valores. A ciência seria objetiva, seria indene de valores. A ciência começaria onde acaba a ideologia. Mais recentemente, um grande pensador que já foi mencionado aqui, que é Lukács, vai atribuir ao termo ideologia um mapa de significados que é distinto do de 1845 e de todos esses que a gente veio mencionando. Quem quiser compulsar a fonte lukáciana é tomar a ontologia do ser social, onde Lukács esboça uma ressemantização do que seja ideologia. Eu estou contando tudo isso porque, frequentemente, no vocabulário da esquerda, essas várias acepções se misturam e ideologia vira tudo e perde a precisão que Marx e Engels lhe conferiram. Segunda observação, que precisão é essa? Em 1845-46, ideologia é um conceito crítico negativo. É um conceito crítico negativo. Marx e Engels o configuram para indicar o quê? Para indicar a filosofia alemã pós-hegeliana, que se apresenta como uma expressão absoluta, inconteste e atemporal do mundo. A polêmica que vinha lá da Sagrada Família ganha agora um novo contorno. Marx e Engels dirão: essa produção é a produção de uma consciência falsa acerca da realidade. O ideólogo não se reconhece como tal porque ele mesmo ignora os interesses que defende e ou expressa. E aqui cabe uma observação. Se essa interpretação do conceito de ideologia é correto, isto significa que a ideologia não é uma mentira. Falsa consciência não é a mesma coisa que mentira. Mas é claro, meus amigos, que Marx e Engels estão tratando de pensadores de algum nível. Por que eu quero fazer essa observação? E estão tratando de pensadores do pré-48. Atenção, do pré-48, antes da Revolução de 48. Antes que o antagonismo fundamental da ordem burguesa aparecesse no plano político. O que eles estão dizendo é o seguinte: Feuerbach, que é um ideólogo, Feuerbach não reconhece o enraizamento, o fundamento sociopolítico, histórico-econômico das suas ideias.
Mas ele não faz isso intencionalmente, não. Ele não apresenta a sua filosofia como verdadeira. Não é porque ele esteja mentindo. Ele está convencido disso. O ideólogo não é um mentiroso. Mas eu estou insistindo aqui, Marx e Engels estão escrevendo acerca da filosofia pré-48. A partir de 48, vocês se lembram da observação que eu fiz aqui sobre a transição da economia política entre 30 e 48? Marx dizia, olha, essa gente até 1825, 1830, eles eram cientistas. Tinham lá as suas limitações. Eram cientistas e ideólogos. Lembra quando eles apresentavam as suas categorias como categorias naturais, supra-históricas? Esse é o trabalho do ideólogo. Mas isso não quer dizer que essa gente está mentindo. Quando Marx começa a analisar a produção da economia política pós-48, ele vai dizer, esses caras são os mercenários, estão escrevendo para ganhar dinheiro. Essa é a economia vulgar, não é a economia clássica. Eu estou insistindo nisso aqui porque alguém pode me perguntar. Quando o professor, aliás, tão laureado, aquele que levava a lanterna na popa, o professor Roberto de Oliveira Campos, lembram-se? Aquele americano que nasceu em Mato Grosso. Mas Lanterna na Popa, para que vocês saibam, é o livro de memórias dele, que o Brasil ficou embasbacado. Ninguém se lembrou quem era esse homem, né? Depois que morreu, virou um anjo. Esse homem produziu um pensamento sobre o Brasil. Produziu uma ideologia sobre o Brasil. Mas atenção, esse sabia exatamente o que estava fazendo. Esse não era um pensador que, em função de processos e dispositivos históricos, pensava sem saber a que interesses estava atendendo ou obedecendo. Roberto Campos sempre soube muito bem a quem servia. Portanto, a noção de ideologia, tal como Marx e Engels a trabalharam em 1845-46, tem que ser muito relativizada historicamente. Quando Marx diz, eu estou convencido que Feuerbach é um pensador honesto, é um pensador sincero, quanto a isso não há dúvida nenhuma. Depois de 48, esse tipo de afirmação fica muito difícil de ser feita. Até porque, no pós-48, as possibilidades do reconhecimento das marcas, dos condicionalismos, dos limites históricos sociais das ideias, estão disponíveis. Me faça entender que eu quero dizer o seguinte, para Marx e Engels, a ideologia não é uma mentira. Insisto, ela é uma falsa consciência. Mas o seu formulador, precisamente porque é um ideólogo, não reconhece o jogo histórico, a trama de interesses, de projetos, de que resultam as suas ideias. O que ele está expondo e propondo expressa as suas convicções. Ele não é capaz, notem, o ideólogo não é capaz de reconhecer o limite, o condicionalismo,